Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí. Vou esperar mais um minutinho só para o pessoal conseguir chegar e a gente conseguir fazer discussão. A live, a proposta dela é fazer uma discussão do edital, mas até mais especificamente, boa noite, Erlan. Mais especificamente, eu tenho interesse aqui de passar para vocês minhas impressões a respeito do que pode acontecer, até expectativas do que pode vir a acontecer tanto na prova objetiva quanto na prova discursiva. Estou tratando, obviamente, aqui do cargo que mais me é afeto, que é o cargo de perito criminal federal, da área 3, ou seja, a área de tecnologia da informação. Obviamente que algumas coisas que eu vou comentar aqui, que eu vou discutir, podem ser úteis para que vocês que não vão fazer o cargo de perito possam pensar para o cargo de agente também, tá? Vou discutir alguns pontos aqui que são importantes, que podem ser úteis para quem vai fazer o cargo de agente também. Ao longo da minha exposição, eu espero que vocês fiquem à vontade, pode fazer perguntas, que a intenção é justamente ser uma espécie de bate-papo, para que a gente possa discutir a respeito desse edital. Eu sei que de ontem para hoje foi uma tremenda ebulição, né? Muita gente aí que pensava que ia fazer TCU, ia fazer alguma outra coisa, do nada veio o edital e disse, cara, PF é meu sonho e eu vou cair para dentro, vou estudar para esse concurso e vou fazê-lo. Isso aconteceu porque, estou falando isso como hipótese, né? Mas eu recebi algumas mensagens parecidas com essa, tá? Não só para vocês terem ideia de que não estou criando coisas da minha cabeça aqui para falar a respeito disso. E a ideia é exatamente isso, né? Fazer aqui um prognóstico do que pode acontecer no concurso da PF. O prazo é curto, bastante curto, ou seja, nós estamos no dia 21 de maio e a prova será no dia 27 de julho, né? Para quem vai fazer o cargo de perito, como eu já falei, a prova objetiva e discursiva será no mesmo dia, será no dia 27, com duração de 4 horas e 30 minutos. O padrão do Sebrasp, né? Ou seja, uma prova de 120 questões na parte objetiva e uma prova discursiva de 30 linhas é o padrão, é o grande padrão que a banca usa nos seus mais variados concursos. Isso é diferente de quem vai fazer a prova do TCU depois, né? Quem se aventurar depois a fazer o TCU, provavelmente, se a banca escolhida for o Sebrasp, como eu estou imaginando que seja, vai enfrentar um final de semana de prova, né? Normalmente o TCU faz, especialmente se o Sebrasp for a banca escolhida, né? O último concurso de 2022, como foi a FGV quem fez o concurso, foram 2 finais de semana diferentes. Mas o Sebrasp sempre é assim, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde. Ou seja, o sujeito, além de tudo, tem que ter um bom preparo físico para fazer uma prova extensa como essa, que pega um final de semana inteiro. E aqui a gente vai discutir várias coisas, tá? Eu não vou entrar muito no mérito de ficar discutindo com vocês questões que diversos outros professores ou influenciadores da área de concurso, eventualmente, possam ter tratado com mais profundidade, porque acho que não iria agregar tanto assim, que é ficar discutindo sobre TAF, sobre outras coisas. Vou passar aqui alguns comentários com vocês, porque eu acho que é pertinente, para fazer inclusive alguns alertas, que eu sei que quase ninguém falou a respeito disso, ou prestou atenção nisso. Eu vou comentar isso com vocês, porque eu considero que é muito importante que vocês fiquem cientes de coisas que podem acontecer que não estavam no radar de vocês, tá? Mas bora lá, vamos começar aqui então nossa discussão. São 8 horas e aqui são 8h06, acho que a gente já pode começar. Repito, né? Quem tiver interesse em fazer perguntas, fique à vontade. A gente vai tentando responder aqui à medida que a gente vai discutindo, tá bom? E aí o seguinte, ó, logo no começo do edital, vocês vão encontrar lá nas disposições preliminares a constituição do concurso, né? Quais são as etapas do concurso. E aí ele vai discorrer o seguinte, ó, a primeira etapa do concurso destina-se à admissão, são 2 etapas, na verdade, né? Uma etapa é um conjunto de provas, de testes, né? De avaliações, e depois disso é que vem a segunda etapa, que é o curso de formação. Mas vamos primeiro passar pela discussão da primeira etapa, que começa, obviamente, com a prova objetiva e prova discursiva. Isso aqui, de conhecimento geral, é eliminatório e classificatório, ou seja, você tanto pode ser eliminado, como você é classificado ali, né, com as posições. E aí vem o exame de aptidão física, que é só eliminatório, tá certo? O TAF é somente eliminatório, é só para eliminar, ou seja, vou me esforçar para tirar o maior índice possível no TAF para ver se melhora a minha classificação. Pode tirar o cavalinho da chuva. Isso não vai acontecer, tá? O propósito do TAF é tão somente fazer a eliminação de candidatos. Depois tem a avaliação médica, né? Ontem, no grupo da minha mentoria, alguns estavam discutindo sobre a questão da visão. Eu vi alguns preocupados com visão. Eu, honestamente, assim, eu nunca vi ninguém reclamando a respeito de ter sido reprovado porque usava óculos, tá? Então, acho que ali a intenção não é de reprovação de quem faz uso de óculos. Você tem problema de visão, você faz uso de óculos, faz uso de lente de contato, não tem nenhum problema, tá? Nenhum tipo de impedimento para que você possa
assumir o cargo. Não ouvi, né, desde 2008, que eu estou nessa jornada aqui trabalhando com concurso público, ou seja, já passei pelos concursos da PF de 2013, 2018, já tive contato com alguns amigos meus de turma, né, que se formaram junto comigo no IME, que fizeram o concurso da PF em 2004 e não tive conhecimento de reprovação por conta disso, tá bom? Por conta de visão. Mas vamos lá. Prova oral para o cargo de delegado, não nos interessa, e aqui é onde está o ponto que eu quero comentar com vocês. A avaliação psicológica. Pessoal, eu vou comentar aqui uma coisa com vocês, tá? Que eu acho que é prudente que vocês fiquem espertos. Não estou querendo aqui plantar terrorismo nenhum, mas na prova de 2002, um grande amigo meu, um conhecido meu, fez a prova, foi aprovado no concurso de perito. A área dele nem era a 3, é a área 2, ou seja, para quem sabe que a área 2 é a área de telecomunicações, de eletrônica, né, de elétrica, de potência, é engenharia elétrica de um modo geral. E esse cara foi aprovado, só que ele ficou reprovado é um cara espetacular. Depois, ele foi aprovado em 2004, quando teve outro concurso, ele foi aprovado como primeiro colocado em, acho que de 10 concursos que ele fez, acho que em 7 ele foi o primeiro colocado. Um espetáculo. Depois disso, o cara ainda foi para o Senado, foi o primeiro colocado no cargo de consultor do Senado, foi a maior nota dos consultores, mas vamos ver, ó. Ele foi reprovado no exame psicológico de 2002, e aí ele ia fazer a prova de novo em 2004, ele se preparou para o exame, né? Conheceu lá como é que é o exame, viu o que acontecia no exame, estudou a respeito do assunto. Pode parecer uma brincadeira que eu estou falando, mas é verdade, bastante sério. E no concurso 2004 ele passou, tá certo? Então é importante vocês ficarem atentos a isso, porque se ele passou em 2004, né, depois foi aprovado em diversos concursos importantes, está trabalhando no serviço público, é consultor do Senado, eu imagino que ele não tinha... Aliás, ele foi perito durante um bom tempo, né? O concurso do Senado que ele passou, se eu não me engano, foi o de 2008. Foi primeiro colocado, como eu disse para vocês, então ele ficou ali pelo menos 4 anos trabalhando, 3, 4 anos trabalhando como perito da Polícia Federal e, obviamente, sem nenhum tipo de incidente, sem nenhum tipo de problema. Então, assim, para vocês ficarem cientes que é possível uma eliminação pelo exame psicológico, tá certo? Então, não leiam isso aqui como se fosse algo totalmente irrelevante, porque tem a sua relevância, a sua importância, tá bom? Outro ponto importante aqui é sobre o curso de formação profissional, que é de caráter eliminatório, ou seja, também é uma etapa importante, mas essa etapa, sinceramente, honestamente, eu quero falar com você o seguinte: eu não espero que vocês se preocupem com esse tópico agora. Não é importante porque, veja só, o concurso de fato vai exigir que você seja aprovado na prova objetiva, na prova discursiva, passe por esses certames de TAF, de exame psicológico, médico, etc. Se você passar em tudo isso, né, a investigação social, quando você chegar na academia de Polícia Federal, é que você vai de fato ter que se preocupar com isso, tá bom? Então, não recomendo que vocês fiquem gerando expectativas, ansiedade ou preocupações demasiadas com coisas que não nos interessam agora. Objetivamente falando, pela exiguidade do tempo que nós temos, por ser uma quantidade de dias muito pequena, muito reduzida, né, 2 meses praticamente, não dá para você ficar gerando nenhum tipo de pensamento que não seja a prova, especialmente prova objetiva e prova discursiva. Agora, para quem tem dificuldade com TAF, o que eu recomendo que você não deixe de fazer agora é o seguinte: para quem não sabe nadar, pode começar a tratar de nadar. É para ficar nadando todo dia? Não é necessário isso, do meu ponto de vista. Recomendo que você tente fazer uma aulinha de natação 1, 2 vezes por semana, pelo menos para você começar a aprender a nadar, tá certo? Não vou entrar no mérito de ficar discutindo TAF com vocês, porque a gente tem muita coisa mais importante para tratar aqui do meu ponto de vista, mas o que eu quero que vocês entendam? O objetivo, o foco de vocês tem que estar permanentemente focado aqui na prova objetiva e na prova discursiva. Ou seja, no estudo que vai permitir que você seja aprovado nessas 2 provas, né? Nessas 2 etapas do certame, tá bom? Deixa eu avançar um pouco mais aqui no edital para discutir coisas que eu considero de extrema relevância. Tem aqui um ponto que sempre o pessoal discute, a questão do diploma. Pessoal, eu já vi muita gente discutindo aqui, isso aqui gerando embates homéricos, né, especialmente em rede social. Hoje em dia, essa coisa, lá atrás, né, quando eu comecei a acompanhar essa coisa com mais proximidade, eu vi o pessoal discutindo isso em listas de discussão. Hoje é aqui nas redes sociais discutindo sobre diploma. Não se preocupem com o diploma. Quer dizer,
Não se preocupem, desde que o diploma de vocês seja reconhecido pelo MEC. É um diploma da área de tecnologia da informação reconhecido pelo MEC? Não tenha preocupação, você vai conseguir entrar. Há casos, inclusive, que eu conheço de quem conseguiu, inclusive, entrar, mesmo não estando aqui no rol dos que estão previstos, mas entrou com mandado de segurança ali, está trabalhando, está normal, normalizada a vida, tá certo? E não se preocupem com esse tipo de coisa, porque isso aqui é um fator que não vai prejudicar vocês. Honestamente falando, a preocupação de vocês deve estar permanente focada nas provas. É só nisso que vocês devem pensar. Então vamos lá. Outros aspectos importantes aqui, ó. E aqui eu quero avançar logo para a discussão em cima do que eles colocaram no edital aqui, como as provas objetivas. Pronto. Então, como vocês bem sabem, quem já viu o edital, a prova será constituída de 120 itens, né? 50 de conhecimentos básicos, 70 de conhecimentos específicos. E aqui o Sebrasp volta a atuar do jeito que ele sempre atuou, desde 2004, que ele vem fazendo provas desse jeito, que é colocar 50 itens básicos, 70 específicos, e não diz, né, de qual é a distribuição das questões, nem na parte básica, nem tampouco na parte específica. Isso é uma coisa que tortura a maioria dos candidatos, porque você gostaria de saber qual é a matéria que tem maior peso em volume de questões, obviamente, para você se dedicar melhor àquela matéria, né? Saber que ali você pode investir seu tempo, sua energia, que dali vai sair muito fruto. E o Sebrasp não faz isso, mas eu vou discutir isso com vocês hoje, tá? Nós vamos tratar sobre isso já já. E aqui o ponto da discursiva de 30 linhas, padrão Sebrasp também, então nenhum tipo de novidade. O estilo que eles colocaram aqui para fazer a avaliação, nesse aspecto não houve novidade alguma, pessoal. Estão operando aqui dentro do padrão normal dele na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. Prova discursiva sobre tema da parte específica do conteúdo. Então, lá em 2004, eles fizeram provas que cobravam uma dissertação. De 2013 e 2018, eles passaram a cobrar nessa prova da PF aqui conteúdos da parte específica, que obviamente é muito mais interessante, se formos avaliar aqui, que é um processo seletivo para pegar alguém que tenha minimamente um conhecimento adequado para exercer aquele cargo, né? Objetivamente falando, as bancas não têm propósito de selecionar os melhores. O propósito delas é de eliminar candidatos e conseguir chegar no número que ela precisa para entregar ali para o órgão. Mas é de se esperar que, pelo menos, o processo ele tenha o mínimo de requisitos que permita que você consiga escolher um cara que sabe mais do que um cara que sabe menos a respeito do conteúdo, que seria exigível, né, para a atividade fim que o cara vai executar quando chegar lá no órgão em que ele vai servir. Bora lá, vamos discutir mais um pouco aqui sobre prova objetiva. Aliás, prova objetiva discursiva. Tempo de prova, 4 horas e 30 minutos, padrão. Como sempre fazem, o que eu sempre recomendo para os meus mentorados, né? Separar 1 hora e 30 minutos para prova discursiva mais preenchimento do cartão resposta. Com isso você tem sobram 3 horas, portanto, eu tirei 1 hora e meia para a prova discursiva mais cartão resposta. Como a prova discursiva, pessoal, é uma prova de 30 linhas, o Sebrasp não faz provas, né, elucubradas a ponto de você ter um cenário altamente complexo em que você vai ter que fazer uma grande investigação. Pessoal, eles não vão fugir do padrão deles, de cobrança que eles vêm fazendo em provas mais recentes. Obviamente eles podem pedir 3 itens, 4 itens, 5 itens de resposta, mas não vai ser nada fora daquilo que seria um conhecimento minimamente razoável, superficial até, em alguns aspectos, com respeito ao assunto que ele vai cobrar. Então, se você pegar provas recentes, em que foram cobradas, aliás, é o seguinte, né? Eu vou discutir com vocês quais são as matérias mais indicadas para vocês pensarem para a prova discursiva. Mas vamos lá, se vocês pegarem os concursos recentes, né, 2, 3 anos para cá, vocês vão perceber o seguinte, ó. Vamos pegar uma prova como a do TCDF, né, Tribunal de Contas do Distrito Federal, que é uma prova de um concurso de altíssimo nível, paga um salário sensacional, carga espetacular, etc, etc. E quando você foi ver a cobrança, era comparação de modelose com TCP/IP. Uma questão de redes, objetivo discursivo, né? Mas comparando modelose com TCP/IP. Precisa ter conhecimento profundo de redes para poder responder uma questão como essa? Não, não precisa. Está no primeiro capítulo do Tannenbaum, está no primeiro capítulo de vários livros, né, do Forozan, está no começo do livro do Forozan. Então, essa é uma discussão que vocês têm que entender que a banca não vai cobrar de vocês
talvez um TCP dump, né? É possível que nessa prova tenha uma questão de TCP dump, uma captura de tráfego, pode ser com Wireshark, enfim. É possível, está lá no edital. Mas na prova discursiva eu não acredito. Na prova discursiva vai pedir alguma definição, comparações de coisas, vai pedir alguma questão de classificação, de você descrever alguma coisa. É isso que eles vão pedir de vocês, tá certo? Então tem que ter a maturidade de estudar com esse escopo, né, para a prova discursiva, beleza? De não ficar elucubrando e imaginando coisas absurdas que podem cair. Não vai cair isso, tá certo? Coisa louca não vai cair. Não imaginem coisas que estão muito além daquilo que ela vem fazendo nas provas mais recentes discursivas dela. Então, assim, se você quer ter um norte, uma orientação clara, pega as últimas provas discursivas que o Sebrasp vem fazendo e vê o tipo de estilo de cobrança de prova discursiva. É por ali que ele vai agir, não vai fugir disso. Voltando à questão do tempo. Então, se você colocou ali 1h30 para fazer cartão-resposta mais prova discursiva, sobraram 3 horas para fazer a prova objetiva. Se você fizer uma conta de padaria, você vai perceber o seguinte, são 180 minutos, né, 3 horas, dividido por 120 questões, vai dar 1 minuto e meio por questão. Com isso, você já percebe que você tem um tempo para aquelas questões que você bate o olho e você já sabe a resposta, isso vão fazer de você ganhar tempo. Agora, se você percebe que você está passando 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos na questão, isso pode lhe prejudicar na contagem do tempo. Não acredito que essa prova seja uma daquelas em que você terá grandes problemas com o tempo. Não acredito nisso. Se houver uma questão mais pesada, mais cabeluda ali, que envolva engenharia reversa de software, né, que é a parte de engenharia reversa de código malicioso, que eles cobram desde 2002, vem cobrando isso 2002, 2004, etc. Se houver uma questão um pouco mais cabeluda disso, ou uma questão de análise de tráfego envolvendo algum ataque, uma parte de segurança de redes um pouco mais profundo, vai gastar um pouco mais de tempo para você analisar. Mas o que acontece? Você tem que ter a mentalidade de resolver a prova. O pessoal que faz a minha mentoria sabe disso, né? Existe uma sequência correta para você poder responder a prova que permite que você não caia nessas cascas de banana. Mas é importante, portanto, que você gerencie o tempo tendo como referência essa contagem aí de 1 minuto e meio para cada questão. Deixa eu ver só uma coisa. 120 questões, tem margem para deixar 15 questões em branco? Pessoal, vamos lá. Eu vou passar já pelos critérios de avaliação e também pelos critérios de desempate. E um dos últimos critérios de desempate é o maior número de questões certas. Se você estudou bem, né, ou seja, você viu a maior parte do edital com bastante solidez, se você está respondendo a prova com bastante convicção, existe técnica de chute já muito conhecida, muito famosa, né, para aplicar uma prova como essa do Sebrasp de certo e errado. Eu honestamente não recomendo que você deixe essas 15 questões em branco, porque questões em branco, né, vão impactar inclusive, eventualmente, possivelmente, num critério como esse de desempate. E, cara, sem sacanagem, né? Se você estudou bem, você tem capacidade de observar ali os bloquinhos de questões e você consegue responder 60% do que está em cada bloquinho de questões, não tem por que você deixar em branco, tá certo? Não tem por quê, beleza? Outra pergunta. As questões de português é peso? Não, não tem peso, né? A prova não tem peso. Também não tem quantas questões de português cairão. Aliás, só para vocês, já que perguntaram sobre português, é importante dizer o seguinte, ó. Como vocês bem sabem, português normalmente é a matéria que tem mais questões na parte básica. Só que no último concurso de 2018 isso não aconteceu, né? No último concurso de 2018 e também no de 2013, estou vendo aqui agora não tinha percebido isso. E também no de 2004, nacional, também não foi português a matéria que teve mais questões. Ela teve mais questões dos últimos 4 concursos da PF, português só teve mais questões do que só na prova de 2004, certame regional. 2004 foram, para quem não sabe, foram 2 provas, tá? Foi a prova de certame nacional e a prova de certame regional. Na nacional, foram 11 questões de português e 12 de informática. Então, a informática ficou em primeiro. Na regional, foram 15 de português. E aí sim, informática foi a segunda com 9. As outras ficaram para trás aqui nessa cobrança. Na prova de 2013, foram 8 de português e foram 12 de direito penal e processual penal. Só que na prova de 2018, a mais recente, portanto,
estou analisando aqui só os concursos de perito, tá, pessoal? Não estou analisando o concurso de agente, que aconteceu mais recente. Só concurso de perito para estabelecer essa comparação. No concurso 2018, foram 12 questões de português e 16 de informática. Então, para quem vai fazer o cargo de perito, né, independentemente de qual seja a área, e a prova é a mesma, obviamente, a prova de perito é a mesma para todo mundo. Eu recomendo que vocês fiquem muito espertos com essa matéria de informática. Quem vai fazer a prova de agente nem tem que pensar, né? São 36 questões de agente, né? 24 de contabilidade. Então, não tem nem o que pensar. Você já tem ali como dado do problema que você tem 30% da prova só de informática, tá? Mas no nosso caso aqui, que a banca não estabeleceu claramente qual é a distribuição das questões, eu recomendo fortemente, pessoal, recomendo fortemente. Vocês vão lembrar de mim no dia da prova, que a parte de informática deve ser, talvez, a matéria com maior volume de questões. Português ficou com 12, teve um volume razoável. Mas eu, honestamente, né, até porque nesse certame agora, como acrescentaram algumas matérias na prova básica, que foi Direitos Humanos e Criminalística, então, considerando isso, e, portanto, existe aqui uma redistribuição de questões, e considerando ainda que Criminalística tem um volume alto de conteúdo, eu honestamente acho que as matérias de informática, a matéria de criminalística, elas tendem a... talvez direitos humanos briguem um pouco aqui também, tá? Mas informática e criminalística tendem talvez a ser as duas que têm o maior peso nessa prova básica, tá certo? Isso é uma inferência minha. Isso não está escrito em lugar nenhum, ninguém me falou isso, é dedução minha. E aí, se isso acontecer, vocês vão me agradecer depois. Mas, pelo volume de conteúdo, você já sabe, né? Você tem que se dedicar bem a essas duas matérias, tá certo? Então, fiquem atentos com essas duas. Agora, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o edital para a gente prosseguir. Tem muita coisa para a gente tratar aqui ainda. Prova objetiva, sobre os critérios de eliminação. Critérios bem tranquilos, né? Nenhum problema aqui. São 10 questões... pelo menos na prova básica, para você não ser eliminado, na prova P1, na básica da P1, quer dizer, né? Prova P1 é a prova objetiva, tá, pessoal? 21 pontos na parte específica, também, se você tem 70 questões, tem que fazer pelo menos 21, né? O último concurso da PF, área 3, pessoal, eu não gosto de falar muito dele porque houve muita coisa que ficou meio estranha, assim, mal explicada, né? Então, muitas questões anuladas, judicialização de muita coisa, etc. Então, enfim. Mas as notas foram altas, tá? As notas de corte não foram baixas, ficaram altas e esses 21 pontos aqui não é uma referência boa. Agora, os 48 pontos no total, né, da prova P1, ou seja, somando básica mais específica, é possível que para algum cargo de perito, né, dentre os vários cargos de perito, isso aqui seja realmente uma nota de corte relevante. Mas, para o cargo de perito área 3, eu não acho que vai ser, tá certo? Aqui é de se esperar que na área 3, por mais que tenha acrescentado conteúdo ao edital, por mais que alguns temas que estão previstos no edital sejam de reconhecida dificuldade, eu ainda espero que a nota de corte seja relativamente alta, tá certo? Espero um desempenho aqui, pelo menos acima de 75% da prova, né? E aqui eu estou falando de 75%, considerando acertos, tá? Não estou considerando erros, beleza? Só acertos. Bora lá, deixa eu discutir aqui com vocês mais algumas coisas aqui. A quantidade de provas corrigidas aqui, 69 questões na ampla, 11 na PCD, 11 para PCD e mais 69 PPP, um volume bem grande de correções. Não tenho que reclamar, quem é perito área 3 não tem realmente nada que reclamar, especialmente considerando que essa quantidade de vagas para a área 3, que é a área de informática forense, de fato, né, de todo o restante. Você vê aqui que nenhum outro chega nem perto. Comparando aqui os cargos de perito, né, a quantidade de provas corrigidas, por exemplo, ó, o cargo 2 tem só 6. Né? A maioria tem 6 apenas. Só quem se destaca aqui é informática forense, 69, depois geologia forense com 17, depois 54, aliás, é o segundo que se destaca mais aqui é o contábil financeiro, por motivos óbvios, né?
motivo importante de trabalho da Polícia Federal com a questão do crime do colarinho branco. Então, 54 aqui na contábil financeira, e depois, cara, 17 aqui na geologia forense. Nunca imaginei que geologia forense pudesse aparecer aqui com tanto destaque, né, comparado com os outros. E depois engenharia civil com 11, tá bom? Ok, vamos lá. Prova discursiva, ainda mais um pouco de discussão a respeito dela aqui, ó. Qual é a prova discursiva, pessoal? Tem 20 pontos, né? Se vocês fizerem a contabilidade aí, são 120 pontos a prova objetiva, com mais 20 da discursiva, são 140 pontos em jogo ao todo. Então a prova discursiva, ela comparece nessa história aqui com aproximadamente 14% da nota final apenas, tá? Quer dizer que eu tenho que desprezar a discursiva? Pelo contrário, né? Eu acho que 15% de pontuação é uma quantidade bem considerável, até porque, dependendo do nível da prova objetiva, é possível, e obviamente também da discursiva, mas considerando as últimas provas discursivas, né, era mais fácil você conseguir talvez os 20 pontos da prova discursiva nela do que na própria prova objetiva, né? Então, não ache que seja algo tão difícil assim. O que vocês têm que tomar cuidado com a prova discursiva, né? Tem alguns critérios de correção que até hoje eu percebo, quando eu recebo pedido de pessoal para fazer recurso, que o pessoal parece que desconhece, né? Que é a quantidade de linhas. O Sebrasp ele leva bem a sério essa questão da quantidade de linhas na correção dele. O que ele faz? Ele estabelece o seguinte critério, né? Eu até separei aqui. A pontuação é assim, ó. A nota final da discursiva é a nota que o cara teve, né? Menos 4 vezes o número de erros, dividido pelo total de linhas. Ou seja, a quantidade de linhas ajuda a diminuir o prejuízo que você tem por conta dos erros de português que você cometeu na prova. Então é muito importante que vocês tentem escrever o máximo para ocupar toda a prova discursiva. Nem que seja aumentando um pouquinho o tamanho da letra, mas é importante considerar isso, né? Porque eu percebo que em alguns casos eu recebo alguma discursiva que o cara deixou lá 5 linhas sobrando. E aí cometeu um monte de erro de português. Ele se lascou, pô. Né? Porque os erros de português são descontados da nota final. E como o cara escreveu poucas linhas, né, ou menos do que poderia, talvez, isso fez com que ele não diluísse tanto assim a nota do erro que vai ser subtraída, portanto, da nota que ele tirou. Então, levem isso em consideração como referência para vocês treinarem, inclusive. Eu recomendo que vocês façam simulados. O pessoal da minha mentoria já está orientado para fazer 3 simulados, já passei, inclusive, as datas que eles têm que fazer. Um desses simulados eu vou fazer para eles. Mas eu recomendo que vocês pensem em fazer pelo menos 2 ou 3 simulados, tá? Se organizem para poder fazer isso. O simulado é um instrumento poderosíssimo que permite que você perceba, especialmente, quais são os erros que você tende a cometer na hora da prova. Então, assim, quando você faz o simulado, você faz uma avaliação do que você fez ali, você percebe que você errou um volume considerável de questões por desatenção. Isso significa que é muito provável que no dia da prova você erre também por desatenção. Esse, portanto, é um erro que você precisa corrigir. Meus mentorados são todos orientados a fazer um relatório do simulado, justamente para identificar quais são os problemas que aconteceram durante a execução daquela prova, né, daquele simulado, que tende a simular o que a prova virá a fazer no futuro, e esse relatório permite que eles consigam levantar isso. Quais são, portanto, qual é o tipo de erro que eu sou mais propenso a cometer quando chegar à prova. Isso é um instrumento poderoso e importante que vocês podem usar para melhorar, portanto, o desempenho de vocês, tá? E aí vamos agora, pessoal, para a discussão sobre estimativa de questões, tá? Depois eu vou discutir conteúdo com vocês. Mas vamos lá. Estimativa de questões. Vejam bem. O Sebrasp, diferentemente de outras bancas, então, o que eu vou comentar com vocês agora é uma coisa que vale para o Sebrasp, mas não vale, por exemplo, para a FGV. O Sebrasp ele tem por característica distribuir bastante as questões dele pelo edital. O que isso significa? Significa que matérias que têm maior volume de conteúdo tendem a ter maior representação de questões na prova. A FGV, ela tá nem aí para isso, né? Quem fez prova recente do MPU, e um monte de gente se lascou na prova do MPU, né? Pode talvez testemunhar a respeito disso. Você pega uma quantidade enorme de conteúdos que você estudou, aí a banca vai lá e cobrou 3, 4 conteúdos com muito mais ênfase do que os outros, e isso obviamente vai levar a prejuízo àqueles que se preocuparam em fechar o edital, né? Viram o conteúdo inteiro, etc. De forma mais superficial, mas sem ver nada com alguma profundidade.
Então o Sebrasp não é assim. O Sebrasp tende a cobrir mais com questões aquilo que está previsto no edital. O que eu acho ótimo, né? Eu acho que é um critério extremamente honesto, né? Com o que está sendo proposto. Se a ideia é colocar um edital gigantesco, então tente cobrar o máximo que você puder dele. Isso para mim faz muito sentido e eu acho muito bom. Eu faço sempre questão de elogiar essa característica do Sebrasp, porque eu acho que, apesar dele não dizer quantas questões você terá efetivamente, mas isso permite que você tenha uma noção ali mais ou menos de quais são as matérias que devem ter maior cobrança, maior incidência de questões na hora da prova. E aí vamos lá, olha só. Partindo desse pressuposto, disso que eu acabei de falar com vocês, e considerando aqui alguns conhecimentos, né, de características da banca, tipo assim, ó, a banca ela não tende a cobrar com profundidade assuntos novos. Então, vocês perceberam que agora nós temos uma cobrança de IA aqui. A cobrança nessa prova do Sebrasp deve ser profunda em cima desse assunto? Não deve. Deve ser uma coisa mais superficial. O volume de questões dessa matéria deve ser grande? Também não, deve ser poucas questões. Então, eu fiz aqui um prompt aqui, coloquei no chat GPT, alimentando com informações que eu sei, né, a respeito do comportamento da banca, e aí o que eu obtive aqui de resposta sobre estimativa de questões, tá? Eu quero que vocês se apeguem mais assim com a importância das matérias e não com o número de questões precisamente. Na estimativa que eu obtive aqui, o que eu tive como inferência, né? Segurança de redes deve ser a matéria, né, pelo chute dele aqui, de 70 questões, deve ter 9 matérias, né? Então é uma matéria que tem muita importância. Essa matéria, ela não somente é importante na prova objetiva, como ela é candidata seríssima de estar na prova discursiva, tá certo? Então fiquem muito atentos com essa disciplina. Segurança da informação seria a segunda, com 8 questões. Também, obviamente, é um tema de extrema relevância. Eu acho até, inclusive, assim, se for me perguntar, Gleison, se você fosse apostar hoje, né, entre segurança de rede, segurança da informação, na prova discursiva, qual que você acha que seria candidata mais forte? Eu acho, hoje, eu diria que é a segurança da informação. Eu ainda vou examinar com mais calma esse assunto, né, para poder chegar numa conclusão mais precisa, mas eu tenderia hoje a dizer, pelo que eu conheço da banca, pelo comportamento, né, do histórico que ela tem, e eu acompanho essa banca desde 2008, como eu já comentei com vocês, eu hoje apostaria que a discursiva viria de segurança da informação, tá? Fundamentos da computação. É a terceira disciplina, com 7 questões, redes de computadores com 7 questões, criptografia com 6 questões. Se vocês forem observar bem, né, para mim aqui ficou ótimo nessa distribuição, né? Porque as minhas matérias têm aqui, ó, segurança de rede, segurança da informação, criptografia. Isso aqui é uma matéria só, né, no final das contas. 9 mais 8 são 17, com mais 6, 23, né? Rede de computadores, 7 questões. Com redes, né, eu teria 30 questões da prova, 25% da prova seriam as minhas disciplinas, né? Mas enfim, isso aqui é uma estimativa, é um chute. O que eu digo para vocês? Com certeza, essas 5 matérias que eu citei aqui, 3, 4, 5, com certeza estão entre as 6 mais importantes. Vejam só, na última prova, e aqui deixa eu passar a informação precisa para vocês, na última prova de 2018, né, como é que ficou a parte específica? A matéria mais cobrada foi linguagem de programação e estrutura de dados, juntando as duas, 14 questões. Na minha estimativa hoje aqui, né, obtida aqui com a ajuda do chat GPT, com base no meu conhecimento do comportamento da banca, a estimativa de linguagem de programação com estrutura de dados seriam de 9 questões. Né? Seria 5 questões de linguagem de programação, 4 questões de estrutura de dados. Essas duas matérias, elas são realmente importantes. Eu acho que é por aqui mesmo, é em torno de 10 questões para essas duas matérias, tá? Para esses dois assuntos. Então, não deve ser desprezado, especialmente para o pessoal que é de infraestrutura, que tem dificuldade com o desenvolvimento. Essa matéria que é aquela que você tem que dar prioridade agora, tá certo? Deem prioridade agora. Porque vai ter uma representação de pelo menos ali umas 10 questões nessa prova. Então, na prova de 2018, o que aconteceu mais, né? A segunda matéria mais importante foi justamente Fundamentos de Computação, que está aqui como terceira, né, mais importante, e que eu acho que vai estar por aqui também. Entre as 3 primeiras, com certeza, deve estar nessa prova de 2025, essa disciplina de Fundamentos de Computação. Na prova de 2018, a terceira matéria mais cobrada foi Banco de Dados, com 10 questões. Eu não acredito que Banco de Dados tenha essa mesma representatividade de questões nessa prova.
Pode acontecer? Lógico, pode acontecer qualquer coisa, tá? Mas eu acho que pelo cenário, né, pela conjuntura, não vejo esse volume de questões para banco de dados acontecendo de novo nessa prova. Nessa minha estimativa, banco de dados ficou aqui com 5 questões. Eu acho que pode até ter um pouco mais de questões, pode ter umas 7 questões, talvez 8, mas eu não diria que teria mais do que 8 questões nessa próxima prova, tá? Como houve o acréscimo de algumas disciplinas, algumas matérias, a tendência é diluir para todo mundo, então seria difícil reproduzir essas 10 questões. Não acredito que isso aconteça dessa vez, tá? Inclusive hoje eu vou passar a indicação para vocês de um excelente curso de banco de dados de um cara que já foi meu aluno lá atrás, né? E hoje acho que no mercado não tem nenhum curso de banco de dados igual ao dele. Vou passar inclusive para mim um cupom de desconto para passar para vocês. Eu hoje recebi inclusive mensagem de mentorados meus, porque ele fez uma postagem a respeito dessa live, né? E mentorado meu que mandou mensagem: cara, o melhor curso do mercado hoje, ninguém ensina SQL hoje como esse cara. Então aguardem que ao final dessa live eu vou passar essa informação para vocês. Na ordem de estimativa aqui, vamos lá, agora as matérias medianas aqui, né, que deve ter uma cobrança mediana. Engenharia reversa de software, 5 questões. Banco, como eu já tinha dito, 5 questões. Programação, 5 questões. Estrutura de dados, 4 questões. Sistemas operacionais, Windows e Linux, as duas devem ter aqui algo em torno de 4, 5 questões, as duas juntas, tá? Não deve passar disso. E aí vem as matérias com a incidência pequena, realmente, questões, né? Então, governança de TI. É importante destacar o seguinte, ó. Esse edital de 2025, ele parece com o edital de 2018 original. Porque, para quem não conhece um pouco da história do concurso 2018, em 2018 foi publicado um edital e depois houve uma retificação desse edital. Nessa retificação, cortaram um monte de conteúdos que estava previsto. O edital de 2018 era muito parecido com 2013. Né? E aí, no 2018, eles estavam cortando um monte de coisa. Cortaram essa parte de gestão de TI, né? E ela voltou agora, inclusive, com a questão de cobrança sobre contratações de TI, né? Que é um ponto que, para mim, é curioso estar aqui nesse cargo de perito da PF, mas, enfim, está aqui agora presente. O White vai estar lá, vocês têm que estudar isso aqui, tá? Mas aqui não deve passar disso. 3 questões, deve ser por aí mesmo. Inteligência artificial, também chutaria o que está aqui mesmo, 3 questões. E aí, princípio de computação forense e sistemas operacionais móveis, 2 questões. Sobre esses assuntos, deixa eu falar desses 4 últimos assuntos que eu acabei de citar aqui, tá? Governança de TI mais legislação aplicada, inteligência artificial, princípio de computação forense e sistemas operacionais móveis. A cobrança em cima desses 4 conteúdos não deve ser profunda. Então, não adianta querer pegar sistemas operacionais móveis e pegar lá a documentação do Android para você aprender de forma profunda. Pessoal, não vai ser necessário isso. Do meu ponto de vista, você vai ter que ter um conhecimento minimamente razoável a respeito do assunto, mas não deve vir uma questão absurdamente elucubrada. E mesmo que viesse, né, vamos ponderar aqui, mesmo que viesse, se você tem diversas outras matérias, das principais que eu citei agora há pouco, segurança de rede, segurança da informação, fundamentos de computação, criptografia, redes de computadores, engenharia reversa de código malicioso, né? Até pelo menos redes, assim que eu citei aqui, iniciais, dessas 5 aqui, você tem praticamente ali um volume de metade ou mais da metade das questões da prova, talvez até mais do que isso. Então eu recomendo profundamente que vocês, primeiro, né, sanem as vulnerabilidades de vocês, né? Tem ali a matéria de redes, é meu calcanhar de Aquiles. Então invista tempo, invista energia em conseguir aprender essa disciplina agora. Não dá para deixar as matérias que você considera como difíceis para estudar no final. Não faça isso. Especialmente se ela tem grande volume, tem uma probabilidade de ter grande volume de questões. Ah, matéria difícil, Linux, não sei nada de Linux, é horrível para mim, não sei o que e tal. Mas tem que dar um gás infinito para aprender Linux agora? Pessoal, não vai ter um grande volume de questões. Se você tem outras matérias que deve ter, a história aqui é sempre de custo-benefício, né? Você tem que gastar muita energia, onde você vai extrair muitos pontos. Não faz sentido gastar muito tempo e muita energia em coisa que vai te render pouco ponto, beleza? Como estudar linguagem de programação? Pergunta aqui, né, cara? Primeira coisa que eu recomendo que você faça é o seguinte, ó. Pegue
Aliás, eu vou dar uma dica de um novo curso para vocês também, que está para sair do mercado aí, de um cara que é amigo meu, e eu estou recomendando porque já vi a aula dele. É um cara que tem conhecimento, inclusive prático, né? Ele já ministrou curso mostrando na prática como é que fazia as coisas, mas é o cara que está no mundo dos concursos já há tempo, dá aula num curso famoso, e eu vou recomendá-lo. Mas, tirando a questão do curso, que eu vou fazer a indicação, o curso dele não está lançado, vai ser lançado semana que vem, mas para além disso, né, o que eu recomendo que você faça? Primeira coisa, selecione ali quais são as linguagens que são muito mais prováveis de serem cobradas. Pessoal, vai ter questão de Python na prova. Vai ter questão de Python na prova. Então você precisa se dedicar com essa disciplina. Então, aprenda ali como é que são os fundamentos dessa linguagem, veja como é que a banca costuma cobrar as questões e se oriente com base nas questões. O que eu vou dizer agora para a linguagem de programação serve para praticamente tudo. O norte de vocês tem que ser obrigatoriamente as questões. A banca, ela até pode inovar uma coisa ou outra, mas 90% do comportamento da banca na prova é o mesmo que ela vem praticando sempre. Não vai fugir disso. Atentem-se a isso que eu estou falando para vocês. Então, quem é que orienta o estudo de vocês? As questões. Sempre partam das questões, entendam o que a banca gosta de cobrar, como ela cobra, e aí você faz o estudo orientado pelo que as questões estão lhe pedindo. Tá certo? Beleza? Agora, cuidado com um ponto. Nas matérias que eu citei como matérias importantes para a prova discursiva, não basta saber resolver prova objetiva. Você tem que ter conhecimento para poder responder uma prova em que o cara peça para você descrever alguma coisa, que você seja obrigado a definir, a comparar coisas, né, a fazer uma comparação ali entre por exemplo, lá na prova de 2013, o cara colocou lá IDS. Não me lembro se ele pedia para comparar IDS, acho que era IDS de assinatura e IDS de anomalia, se não me engano era isso. Né? Inclusive tem uma live interessante. Quem quiser saber mais sobre essa prova de 2013 e quem quiser saber mais sobre o concurso, sobre a carreira de perito, tem uma live no meu YouTube que eu fiz com o Cid, foi um aluno meu da época do Cátedra ainda, que entrou no concurso 2013. Acho que foram 7 aprovados que nós tivemos naquele concurso. E o Cid foi um dos que foram aprovados, que ele comentou inclusive nessa live que ele, e é uma coisa para ninguém fazer aqui, tá? Ele viu que a prova discursiva era sobre IDS, ele tinha tido aula sobre isso comigo na semana anterior. Respondeu a prova, né? Tirou a nota alta, mas não gabaritou. E porque tinha tirado a nota alta, não resolveu recorrer. Nessa que ele não recorreu, ele perdeu posições, ele ia ficando de fora, né? Aconteceu alguma coisa lá, não sei se alguém saiu, alguma coisa, que ele acabou entrando. Assistam depois essa live que eu fiz com ele, é um dos primeiros vídeos lá do meu canal do YouTube, né? Para quem não sabe, meu canal é só Gleison Azevedo, é fácil de achar. Procura lá, live com o Cid Borges, tá? Perito da PF, e tem lá o depoimento dele, como é que foi essa trajetória dele na prova de 2013, tá bom? Mas se orientem pelas questões, pessoal, sempre. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma questão. Estou bem em segurança e redes, mas programação eu sou muito ruim. Cara, então é isso aí, ó. Primeira coisa, verificar pelas questões. Use uma ferramenta como o TEC, por exemplo, que permite que você veja isso. Quais são as linguagens mais cobradas? Então, parta dessa premissa, né? Linguagens mais cobradas que estão no edital, você vai seguir nessa sequência, da que cai mais para que cai menos. E vai estudando uma por uma. Primeiro, estudo conceitos básicos a respeito da linguagem. Ver o que as questões estão pedindo. Então, o que você precisaria melhorar para poder responder aquela questão. Tentem aprender a partir das questões. Esse é um processo bem elementar. Obviamente, eu não tenho tempo aqui para me aprofundar muito sobre isso com vocês. Né? O Instagram só deixa fazer uma live de 1 hora. Aliás, essa live não é garantia, tá? Eu vou tentar deixar ela salva lá no meu canal do YouTube, mas não se fiem nisso. Então eu vou sair aqui e vou fazer outra coisa. Não se fiem nisso, porque já aconteceu comigo. Uma ex-mentorada minha, Amanda, passou na CGU, ela teve que fazer outra live comigo, porque eu não consegui deixar gravada, porque o Instagram me sacaneou aqui no final. Mas então, vou tentar fazer isso para quem eventualmente tenha que sair, fique ciente disso, tá bom? Vamos lá, deixa eu avançar um pouco mais aqui sobre a discussão de conteúdos, tá? Conversei hoje, inclusive, com o Cid. Aliás, foi ele que, curiosamente, não sei se é porque ele viu que eu fiz a divulgação que ia fazer essa live, ele me mandou mensagem, né? E porque saiu o edital ontem, mandou mensagem, e aí, o que você... Ele me chama de 01, né? Um apelido carinhoso que eles colocaram, me colocaram na época do curso, né? Por conta, acho que, do Tropa de Elite, que era recente.
E aí ele me mandou a seguinte mensagem: "E aí, Zero, o que você achou do edital, das novidades?" Eu falei: "Cara, tá dentro daquilo que eu imaginava que poderia acontecer, né? Eu já sabia que ia haver uma coisa de cobrança sobre inteligência artificial, já era de se esperar isso. O que foi bastante assim, surpreendente para mim foi a cobrança de computação quântica, mas ele me falou o seguinte, ó: "Cara, sendo bem honesto contigo, nenhum desses assuntos está aqui na ordem do dia aqui da PF, tá? Então o cara que é perito hoje, né, perito criminal federal da área 3, hoje ele não anda trabalhando com inteligência artificial, né? Não anda trabalhando precisamente com computação quântica, não anda mexendo de fato profundamente com esses assuntos, mas ele acha que esses assuntos foram colocados ali mais para eliminar candidato. Eu acho não, eu acho que é uma questão de evolução mesmo. Esse assunto está sendo cobrado em diversos outros certames, é de se esperar que isso passe, obviamente no caso da atribuição do perito, se não está acontecendo de forma profunda hoje, vai acontecer, né? A inteligência artificial vai ser cobrada de forma profunda, não somente nas provas, mas na própria aplicação da atividade deles. Uma coisa interessante que eu vi hoje, inclusive, informação importante de um artigo que foi publicado hoje, eu vi isso num grupo que eu faço parte do CERT-BR, né? Eu fiz alguns cursos lá anos atrás, e aí eu participo do grupo de discussão lá do CERT, e aí a Cristine, que é uma das pessoas que escreveu a cartilha do CERT-BR, postou lá hoje um artigo falando a quantidade de erros de programação, melhor, erros não, a quantidade de problemas de segurança nos códigos que vêm sendo produzidos hoje com o uso de inteligência artificial. Então, naturalmente, né, ou seja, o código que você, ao invés do cara programar, ele pede para a IA gerar um código para fazer determinada coisa para ele. E quando o código vem cheio de vulnerabilidades. Então, esse tipo de coisa, naturalmente, entra na ordem do dia para o cara que trabalha numa função como essa de perito, né, de investigar essas coisas. Talvez até usando a IA para facilitar o reconhecimento desse tipo de situação. Mas vamos lá, só para a gente fechar aqui a discussão a respeito de conteúdos. Então vamos lá, pessoal, olha só. Conteúdos que eu acho que vocês devem ter percebido que são novidades em relação ao último edital, né? Aqui na parte de fundamento de computação, aqui o GPU não estava discutido no último, computação quântica, como eu já discuti com vocês. Na parte de engenharia reversa de softwares, colocaram aqui linguagem Assembly. Assembly não estava diretamente, mas indiretamente você já tinha que saber Assembly, né? Então eu não vejo isso aqui como uma grande novidade. Malware polimórfico, sim. Essa discussão você já sabe que você precisa saber alguma coisa a respeito disso, tá certo? Então você tem que, além de analisar os códigos maliciosos que estão aqui, quando você entra na parte de discussão de ofuscação de código, tentem se aprofundar para a parte de malware polimórfico, aquele que admite várias formas diferentes, né? Em redes de computadores, cobraram aqui redes móveis de dados, celular. É uma cobrança que eu não sei se isso aqui faz muito sentido, porque já existe um outro cargo de perito que deveria ser afeto a discutir isso aqui, né, mais precisamente. Mas eles realmente têm superposição, inclusive é a minha área de formação original, né? Eu sou engenheiro de telecomunicações, fiz mestrado na área de segurança, por isso que eu fico aqui mexendo no mundo de redes e segurança da informação, de segurança de redes, etc. Mas esse assunto é um assunto que afeta muito mais a área 2, né? O cara que é engenheiro elétrico, tá? E aí Rede Store foi um assunto cobrado na ABIN em 2018, tá? Então fiquem atentos, eu não me lembro se chegou a cair na prova discursiva, mas no mínimo na prova objetiva eram 4 cargos de TI naquela época, na prova da ABIN. Tem uma área 4, que é um cargo de área fim, que acho que o conteúdo era bem hacker mesmo, né? E aí tinha cobrança de Rede Store, mas acho que foi cobrado também no cargo de infraestrutura. Tinha um cargo de infraestrutura e um cargo de desenvolvimento, que eram os cargos especificamente de TI, e eu acredito que pelo menos o cargo de infra talvez tenha cobrança a respeito disso aqui também. Segurança da informação, novidades, né, que não foi cortado no último concurso, 2018, e veio nesse agora. 27.000, 27.022, 27.002 de 22, né, essas duas normas são normas tranquilas, né. A grande diferença aqui não é a 27.001, para quem já estudou pela versão 2013, não tem quase mudança nenhuma, mas a 27.002 tem muita diferença. Então fiquem atentos com essa norma. Eu acho que essas normas, inclusive, são... sabe aquele assunto que é a menina dos olhos da banca?
Se tem um assunto que a banca já cobrou com muita insistência em prova de concurso, foi norma 27002. Então fiquem atentos com essa norma. Eu não me surpreenderia se ela aparecesse na prova discursiva, tá? Pesquisem aí depois, provas discursivas do Sebrasp, envolvendo essa norma 27002. Vocês vão perceber que é um volume considerável de questões de prova discursiva em cima dessa norma. Cobraram aqui a parte de segurança de containers, biometria comportamental. Esse é um assunto interessante. Eu fiz discussão a respeito disso no meu curso de segurança da informação, que já está gravado, esse é conteúdo já gravado. Colocar aqui uma novidade que não aparece recorrentemente em editais do Sebrasp, que é protocolo de autenticação sem senha. Colocaram o SINT, que também foi cobrado no concurso da ABIN 2018, né, que é informação pública, né, informação de fontes abertas. Ambiente nuvem, especificando o AWS, o Azure e o Google Cloud. Na parte de segurança de redes, colocaram aqui uma coisa que eu já imaginava que iria acontecer, colocaram o MITRE ATT&CK, os controles do SIS, né, e também o NIST Cybersecurity Framework, que vem sendo cobrado em diversas provas, diversos concursos. Não tem muitas questões ainda, né? Eu estou para gravar, inclusive, esse conteúdo agora no meu curso. Mas o restante aqui, cara, tá muito jeitão do que já foi cobrado, tá bom? Chama a atenção para o item 8.3 aqui de segurança de redes, que é monitoramento e análise de tráfego, sniffers de traffic shaping. É possível vir uma cobrança sobre ataque em cima de um TCP dump. Então esse assunto ele não aparece como discussão aqui de só uma captura de tráfego qualquer. Normalmente é algum tipo de ataque que isso vai acontecer, inclusive nessa prova da BIM que eu comentei com vocês, mas em outros anos de prova da PF já aconteceu cobrança desse tipo, tá? Prova de 2004, eu não me lembro, acho que foi a regional, houve questões cobrando exatamente sobre isso também. Criptografia, teve um monte de novidade aqui, né? Coisas que não são normalmente cobradas nas provas. Vejam que nos concursos anteriores cobravam só RSA, AS e RC4, né? Nem sei porque ainda cobra o RC4, mas enfim. E aí colocaram curvas elípticas, o ideal, two-fish, blowfish, e colocaram SHA-3, colocaram aqui uma ênfase em cima de criptoanálise, né? Técnicas de força bruta, criptoanálise, canal lateral, ataques sidechain, né, que são chamados de canal lateral, protocolo Signal, blockchain e criptomoedas. Esses assuntos aqui, inclusive, me cobraram hoje, né, se eu poderia gravar isso no curso de segurança. Eu vou fazer um esforço para tentar gravar isso no curso de segurança, tá, pessoal? Não estou prometendo, estou dizendo que vou fazer o esforço para tentar gravar. Aquilo que está prometido lá no curso de segurança, que já tem aqui pelo menos 80%, 90% do que está aqui no edital, estará gravado até o final de junho. Tenho férias em junho agora que eu vou focar em terminar esse curso e vou gravar ainda o de redes também, tá? De redes eu quero começar, já comecei a gravar, já tem um módulo parcialmente gravado, quero continuar a gravação dele para terminar pelo menos o primeiro e o segundo módulo até a semana que vem, onde eu vou fazer o lançamento. Governança de TI, Marco Civil da Internet, eu acho que é um ponto que você consegue rapidamente ver, sem fazer muita força. A Lei 14133, pessoal, para quem nunca viu, para quem não sabe nada, pegue apenas uma descrição em cima dessa lei, faça algumas questões que sejam mais simples, mais fáceis, mais objetivas e diretas. E eu não recomendo que você vá gastar uma energia absurda em cima disso, tá? Daqui, do I24, né, da parte de contratações e do Marco Civil, eu investiria por ser mais simples e leva menos tempo, em cima do Marco Civil e em cima do I24, tá? Eu acho que é muito mais simples você conseguir os pontos que você precisa, que não devem ser muitos, aqui deve ser 2, 3 pontos no máximo. E né? Não deve vir uma cobrança muito profunda, então o pessoal que já vinha estudando para outros concursos, né, já deve ter um nível razoável de conhecimento para poder responder as questões daqui, e recomendo que vocês se dediquem mais a resolver questões e eventualmente algum tópico que você não viu, faça uma vista inicialmente superficial, veja as questões e de acordo com o aprofundamento que as questões forem pedindo, vão aumentando o nível de conhecimento de vocês em cima desse assunto. E aqui o princípio de computação forense, né, assunto que não foi cobrado em nenhum certame anterior da PF, então recomendo que vocês fiquem atentos a esse assunto, mas não deve ter grande volume de questões. A forma de estudar aqui, que eu recomendo, é mais superficial mesmo, tá? Não deve ter um caso complexo para você avaliar ali, não acho que seja possível acontecer algo assim, beleza? Bom, pessoal, matérias que eu acho que são mais prováveis da prova discursiva, né? Como eu já tinha comentado com vocês. Acho muito mais provável aqui
a discursiva vir primeiro de segurança da informação, depois eu chutaria segurança de redes, tá? Mas eu não descartaria uma discursiva sobre IA, tá certo? Não descartaria uma discursiva sobre IA. Fiquem atentos a esse assunto, porque como é um assunto coqueluche, né? Ou seja, que está na moda, que está na discussão de todo mundo, nós estamos vivenciando isso na prática, no dia a dia, então é muito possível que esse assunto do nada apareça lá, até porque ele quebra o paradigma. Então, assim, o que é a razão diz? Diz que segurança da informação e segurança de redes são as duas matérias que eu acho mais prováveis de aparecer na discursiva. Mas, e aí com base em que você está falando? É porque as matérias que você me dá aula? Não, não é por isso não, pessoal. É simples, você pode avaliar as últimas provas. Pega a prova do TSE, caiu a questão de segurança. Pega a prova lá, o cargo de infra do STJ, caiu discursiva de segurança. Se vocês pegarem a prova agora da ANM, teve questão de a ANM, né, a Agência Nacional de Mineração, teve questão de segurança. É um assunto que a banca gosta de cobrar, Então, fique atentos com ele. Agora, né, o que seria aqui a carta na manga, né? Eu me prepararia para fazer uma questão de discursiva sobre A, que não são questões muito aprofundadas, como eu falei, questões que são elementares, mas que você precisa. Não é só fazer questão objetiva que vai te dar conhecimento e cabedal para fazer uma questão como essa. É você ter conhecimento de como é que os conceitos se relacionam, de definições. Isso é que você precisa saber para poder fazer uma boa questão discursiva. Grande live, muito boa. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado mesmo. Não terminamos ainda, tá? Professor, você vai fazer algum aulão? Ah, que pergunta maravilhosa. Vou sim, já estava aqui no meu roteiro, tá? Pessoal, como eu já tinha comentado agora há pouco, né? Semana passada eu tive uma reunião com dois amigos, né? Os dois foram meus alunos, ou seja, eu estou aqui nessa jornada há muito mais tempo que a maioria, né? Se vocês pegarem os professores que tem nos cursinhos hoje, né? 90% deles já tiveram aula comigo lá na época do Dominante TI ou do Cátedra, tá? Então, não é difícil encontrar um que tenha sido meu aluno, não. Mas vamos lá. Eu já estou organizando com os dois um aulão que vai pegar as minhas matérias, logo, portanto, vai pegar segurança de redes, segurança da informação, criptografia e redes de computadores, e também a parte banco de dados e a parte de linguagem de programação e estrutura de dados, tá? Então, se a gente for avaliar aqui do edital, né, o que ia ficar fora? Ia ficar fora fundamentos da computação, engenharia reversa de software, sistemas operacionais, né, os 3 sistemas operacionais, Windows, Linux e móveis, gestão de TI, que honestamente, né, pessoal, pelo amor de Deus, você não precisa de aula de gestão de TI, não. Inteligência artificial e princípios de computação forense. Mas o grosso, tanto de volume de questões objetivas, como possíveis candidatos à prova discursiva, estarão nesses aulões, tá? Esse aulão deve acontecer na última semana que antecede a prova. Provavelmente a gente faremos, né, de 4 dias, eu estimo. Não fechamos ainda detalhes a respeito de como é que vai ser. Minha ideia é tentar fazer como eu vinha fazendo os meus aulões no ano passado, né, lá no Cátedra. Vou conversar com o pessoal do Cátedra para ver se é possível fazer ainda, mas seria provavelmente ali entre os dias 21, 22, 23 e 24 de julho. Se for o caso, a gente estende ainda mais um dia ali até sexta-feira, mas eu não quero pegar a sexta-feira não, gostaria de fazer só 4 dias e ainda vou conversar com eles para a gente organizar e se azeitar, mas deixa eu fazer aqui para vocês, né, a recomendação do curso deles, porque eu acho que vai ser extremamente importante para vocês, tá? Extremamente importante para vocês. O curso de banco de dados do Samir, ele foi recomendado, o Samir Ábido, como eu falei para vocês, foi meu aluno, ele apareceu como recomendação no meu grupo da PF, de mentoria da PF, os alunos indicando uns aos outros ali, né? E essa é uma das vantagens da mentoria coletiva, que é a troca de informações, a sinergia que o pessoal chega para conseguir chegar juntos mais longe. E eles recomendaram o curso Samir, aí eu fiquei, cara, não estava lembrando do Samir não. Beleza, fui me informar, conversei com outro cara que é o Gunter, né? O Gunter Amorim, que está produzindo o curso de desenvolvimento. O Gunter me deu inclusive um cronograma aqui, que eu vou passar para vocês, né? Provavelmente ele vai lançar até o dia 31 de maio, Python, mais a parte de estrutura de controle de fluxo e execução. Até o dia 13 de junho, Java, mais os itens 4.5 e 4.1 do edital, tá? Java, mais linguagens, noções de linguagem de programação orientada a objetos. Até o dia 22 de junho, JavaScript e desenvolvimento web, HTML, XML, etc. E até o dia 30 de junho, linguagem C, mais a parte de noções de linguagens procedurais.
E a última parte, que seria a parte de estrutura de dados, até o dia 13 de julho. Esse aqui foi o cronograma de lançamento que ele passou para mim, que deve acontecer. Eu vou passar para vocês a página do curso de banco de dados do Samir, que é o domineticoncursos.com.br. Ele se inspirou lá no Dominando TI, né, para montar a página dele. Então é domineti.concursos.com.br, e ele me deu um cupomzinho de 10% de desconto, tá? Gleison 10, para quem tiver interesse, Gleison 10 com G maiúsculo, tá? Gleison tudo minúsculo, com o G maiúsculo, Gleison 10, tem um desconto. O curso dele é bem barato, é um curso espetacular, só ouvir elogios, então recomendo demais para vocês, tá? Vamos lá dar uma olhada, conhecer o trabalho do Samir, que vale muito a pena. O curso do Gunter está sendo gravado, então não tem nada pronto para poder oferecer para vocês, mas tem o mais importante, que é o meu curso de segurança. Meu curso de segurança, se for pela minha estimativa aqui, mole, no meu curso de segurança deverá ter na prova 9 mais 8 mais 7, são 15 com 9, 24 questões, ou seja, 20% da prova, não é da prova específica, da prova inteira deve ficar só no meu curso de segurança. Além da possibilidade de ter uma questão na prova discursiva, que é muito provável, muito provável. Então, vale muito a pena. Eu vou fazer aqui um agrado para quem assistiu essa live, né? Vou dar um desconto para vocês também, cupom de desconto para quem quiser adquirir meu curso de segurança. Para quem não tem ainda, é o PF 2025 20, tudo junto, tá? Tudo maiúsculo. PF 2025 20. Quem tiver interesse, entrar no gabaritandoti.com.br, tá certo? Bem simples de achar. E pessoal, é o seguinte, ó, à medida que os dias forem passando, eu vou soltar um monte de conteúdo, especialmente nesse lugar aqui, ó. A página do Instagram do Gabaritando TI é curso Gabaritando TI, né, perfil, @curso Gabaritando TI, e eu vou soltar muita questão resolvida nesse perfil de Instagram. Então recomendo demais que vocês acompanhem, porque vai ser um diferencial importante na preparação de vocês. Ou seja, não precisa comprar curso para poder ter esse tipo de conteúdo, esse tipo de material, tá certo? Quem quiser ter mais acesso a conteúdos que são importantes para vocês continuarem o esforço de preparação de vocês aí, podem acessar o meu canal do Instagram, canal do YouTube, melhor dizendo, né? O Gleison Azevedo. E lá vocês vão encontrar as últimas lives que eu fiz com o pessoal do Banco Central. Amanhã, inclusive, vou participar da nomeação do pessoal. E vai ser um prazer ver alguns dos meus mentorados ali sendo nomeados. E eu espero mais adiante estar também na nomeação de vocês que estão assistindo essa live. Eu espero que vocês comentem. Gleice, estava na tua live, ali foi que começou a realização do meu sonho. Faço questão, vou ficar muito feliz de poder participar. Márcio Campos aqui, meu amigo, muito obrigado. Parabéns pela live. Próximo, esse curso é tão bom que dá vontade de comprar de novo. Pô, muito obrigado, Márcio e Paulo, muito obrigado, viu? E pessoal, o que eu recomendo que vocês façam agora? Modo espartano, é o que está acontecendo com os meus mentorados da minha mentoria. Modo espartano. Acaba com futebol, acaba com política, acaba com notícia, não precisa ver nada dessas porcarias até o dia 27 de julho. Foca na missão de vocês, que é ser aprovado nesse concurso. Esse concurso aconteceu de uma vez em 2018, nós estamos em 2025, com a quantidade enorme de vagas. Pelo amor de Deus, não desperdicem uma oportunidade como essa. Está ao alcance do querer. Haverá dias em que vocês estarão com um ânimo lá embaixo, mas vocês vão fazer do mesmo jeito. Pensa assim, quando você acorda e vai para o trabalho, né? Acorda de manhã, naquele dia que você está com o corpo todo dolorido, acho que dormiu mal, não conseguiu descansar como gostaria, queria ficar mais 10 minutos, mais 20 minutos na cama e não pode porque tem a obrigação de ir para o trabalho. A mesma coisa é isso aqui, pessoal, é o sonho da vida de vocês. Vocês têm a oportunidade de transformarem a vida de vocês pela realização desse sonho. Então, até o dia 27 de julho, abandonem tudo aquilo que não tem a ver com o propósito de ser aprovado no concurso da PF. Foquem apenas naquilo que leva você a esse propósito, tá bom? Vou tentar colaborar o máximo possível nesse perfil do Instagram, no perfil do Instagram do Gabaritando TI. Também vou postar alguns vídeos, né? Alguns vídeos que eu vou cortar aqui são recortes para vocês verem o vídeo completo lá no canal do YouTube. Mas saia dos outros, não acompanhe rede social de coisas que não interessam a vocês. Acompanhe rede social de coisas que são importantes, que tem a ver com o propósito de vocês, tá certo? Façam isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É uma oportunidade que não se pode deixar passar.
Vários de vocês virão depois me falar que vocês tiveram sucesso, que as minhas palavras ajudaram de alguma forma, e vou ficar muito feliz. Mas isso só vai acontecer se você fizer a sua parte. Tem que fazer a sua parte, tá bom? Muito obrigado pela audiência, pessoal. Fiquei muito feliz, vi vários aqui conhecidos, outros que eu ainda não conheço, né? Não tive oportunidade ainda, mas será um prazer depois ouvir o relato de vocês, ou ler uma mensagem que vocês irão me enviar falando a respeito dessa live e da vitória que vocês alcançaram, tá? Muito obrigado mesmo, Deus os abençoe, estou aqui na torcida para que vocês consigam fazer o melhor e que possam ter sucesso também nas empreitadas que vocês entrarem. Deus abençoe a todos, viu? Até mais. Ok. O senhor também tem mentoria? Tem, pessoal, né? Minha mentoria, gleissonazevedo.com.br. Pode entrar lá. Esse final de semana eu encerro as inscrições para a mentoria da PF, tá? Então, se algum retardatário ainda quiser entrar na mentoria, ainda tem condições, mas só até esse final de semana, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.